O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, podemos nos sentar um momento? O tema da palavra de Deus na liturgia de hoje é o tema da conversão. Diz assim o final do Evangelho: Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Conversão, arrependimento, mudança de atitude, mudança de vida. Esse é o tema de hoje. E esse tema é fundamental na nossa fé. Quem entende aí de construção vai entender o que eu vou dizer bem, não é? Quando as coisas não vão bem na estrutura fundamental de uma obra, todo o resto está comprometido. Não adianta fazer belas paredes, ótimos telhados, se a base, o fundamento, o alicerce tem um problema. Assim também a nossa vida de cristãos. Se nós não temos a conversão como algo essencial, algo vai mal. A primeira mensagem de Jesus, sua primeira frase, qual foi? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Se isso não está dentro da minha vida de cristão, algo está muito errado. Hoje eu completo 3 anos de paróquia, não é? E eu pensava isso, como está a conversão na minha vida? Não se esqueçam que o evangelho de hoje começa dizendo que Jesus estava falando com os sacerdotes e os anciãos do povo. É comigo a história. E como eu estou me portando? Será que eu sou aquele filho que diz, sim, Senhor, mas no final não compareço? Preciso fazer esse exame na minha vida. Quando eu meditava essa palavra, eu pensava, dos 12 anos de padre que eu tenho, a maior parte do meu tempo de pregação eu dedico pregando para os de dentro. E eu não estou perdendo tempo. Porque a conversão é para os de dentro em primeiro lugar. Existe um erro grande de nós acharmos que a conversão é para os de fora. Não, a conversão em primeiro lugar é para os de dentro. Essa mensagem é para nós. E daqui transborda para os que estão fora. Seria péssima ideia que nós sejamos moralizadores do mundo se antes não somos moralizadores da igreja, da nossa vida. Péssimo. Se nós pregamos ao mundo a verdade e não a vivemos, péssimo. É como aquele que dá o remédio ao outro, mas não o toma. Péssimo. Quem é você na parábola? Poderíamos dizer que ainda falta aqui um terceiro filho, que é Jesus, que é aquele que diz quero. E além de dizer quero, de fato, faz a vontade do Pai. Nós precisamos ser deste modo, não é? E
nós, na liturgia de hoje, meditando sobre a conversão, vamos aprofundando cada vez mais na mensagem. Assim também foi com o povo de Deus. No início, quando Deus chamou o seu povo, ele chamou Abraão, se lembram disso? E para quem que era a promessa? Parece que era para os filhos de Abraão. E muita gente já pensava, ótimo, se eu sou da descendência carnal de Abraão, já tenho ingresso para entrar no céu. Já nasci com ingresso. E muita gente colocava nisso a esperança, não é? Jesus Cristo, nosso Senhor, quebrou essa esperança que é falsa. Quando ele disse, até das pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Às vezes nós podemos cair na mesma história. Sou católico, sou batizado, padre, tenho todos os sacramentos. Quantas vezes eu já escutei isso? Não sei mais, padre, ele tem todos os sacramentos. Batizou, fez primeira comunhão, crismou. Pois é, das pedras Deus pode fazer tudo isso. Mas um coração de carne, isso é trabalho para uma vida inteira, é obra de Deus, mas também é correspondência nossa. Depois andou um pouquinho mais a história da salvação e o pessoal falou, bom, só ser filho de Abraão não vale. Agora o que vale é cumprir a lei de Moisés. Inclusive na lei de Moisés diz que o estrangeiro pode ser acolhido no povo se ele cumpre a lei de Moisés. Já não é mais só uma questão carnal, não é? De uma descendência física. Já começa a compreensão do povo de uma descendência espiritual. E então a lei de Moisés se transformou no grande talismã do povo de Deus. Só que vocês sabem que não é só o brasileiro, né? Todo mundo tem sempre um jeitinho. Qual que é o jeitinho? Já que é para cumprir a lei de Moisés, ótimo. Vamos cumprir o que é mais fácil. E o que é mais fácil na lei de Moisés? Como em qualquer coisa da vida, o mais fácil é o externo. Então vamos cumprir rigorosamente a lei de Moisés naquilo que é externo. As bordas do manto têm que ter versículos da palavra de Deus. Assim eram os judeus, e são até hoje, os mais tradicionais. Na porta das casas, uma caixinha que tem ali dentro um pergaminho onde está escrito Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, não é? Acho que nós, às vezes, adaptamos, né? Agora a gente bota no para-choque do carro, na geladeira, no para-brisa, na porta. Tem que botar a medalha de não sei quem na porta da casa, senão vai entrar um capeta grande e enorme. Cuidado, gente. Muito cuidado. Nós podemos estar caindo no mesmo erro. No mesmo erro. E Jesus, a estes que confiavam só numa justiça externa, também diz, ai de vós, que pareceis justos por fora, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de roubo. Cuidado. Nada de errado com os teus crucifixos, com as tuas medalhas, com os teus quadros e as tuas imagens, desde que eles te recordem que o cristianismo é, sobretudo, a religião do coração. A plenitude da lei é Jesus. Nós fizemos um caminho, Abraão, a lei de Moisés, e agora chegamos a Cristo. São João diz no seu prólogo, a lei chega até Moisés, a graça e a verdade em Jesus Cristo nosso Senhor. E qual é essa graça e verdade? É a graça que começa em primeiríssimo lugar no coração. Hoje a primeira leitura é a do profeta Ezequiel. Eu não lembro se vocês estavam aqui quando nós falamos do Jeremias. Tem até um coroinha aí que foi quase chamado de Jeremias, né? Pois é, Jeremias era o profeta das lamentações, né? Eu dizia, se você tiver um adolescente chato em casa, diz para ele, ô Jeremias, né? Você só reclama, Jeremias. Mais ou menos assim, né? Hoje a primeira leitura é do profeta Ezequiel. Ezequiel é o profeta da esperança. Ele tem que levantar a esperança do povo que volta para a terra prometida. Mas para isso, tem que quebrar as esperanças falsas. É Jeremias que diz, não é a circuncisão da carne, mas a circuncisão do coração. Deus tirará do vosso peito um coração de pedra, para colocar no lugar um coração de carne. Essa é a verdadeira esperança de Israel. Por isso, a leitura de hoje é uma leitura cheia de esperança. Quando Jeremias diz, quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça,
conserva a própria vida, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. É palavra de esperança. Triste daquele que diz, já faço o suficiente, não preciso fazer mais. O padre, já usa uma roupa bonita, as pessoas beijam a minha mão, me pedem a bênção, elogiam, me humilham. Já estou no ponto. Deus me livre. Que Deus tenha misericórdia de mim. Se é para minha conversão, que Ele me tire o dom da palavra. Se é para minha conversão, que Ele me tire as vestes. Me coloque um processo. Me mande uma tribulação, que seja. Mas eu preciso ser um coração para Deus. Os outros vão olhar em volta e vão dizer, aquele ali, coitado, é um desgraçado. Perdeu tudo. Tinha uma paróquia maravilhosa. 3 anos de paro. Mas não importa. Se diante de Deus eu permaneço fiel, é isso que eu levo para o último dia. Meus irmãos, pensemos na conversão todos os dias. Eu falei do sacerdócio para não dizer que eu estou falando só para vocês. Mas eu posso falar do casamento também. Da família. Vocês estão achando que casamento vive de aparência? O bonitinho que vai no restaurante? A bonitinha que vai na festa? Os dois tão bonitinhos na praia? Se não há todos os dias um esforço de conversão, isso não se sustenta. Gravem esta frase, que graças a Deus eu escutei quando eu tinha 17 anos, no meu primeiro retiro jovem de experiência de oração. Só é duradouro aquilo que se renova todos os dias, e o nome disso é conversão. Fundamento, alicerce e base da nossa fé em Cristo. Que vos parece? Qual desses filhos fez a vontade do Pai? Aquele que foi. Por isso convertamos-nos. Que Deus tenha piedade de nós, mas nunca nos deixe fora da sua graça. Jesus ainda aperta um pouquinho o parafuso, Falando ali para os sacerdotes, que todo mundo tinha até medo de chegar perto, dizendo, em verdade vos digo, os pecadores públicos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós, que se achais tão santinhos, não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crer nele. Meu Deus, o arrependimento e a fé. Sem essa base tão interior e tão verdadeira, não é possível ser cristão. E aí eu queria agora falar um pouquinho mais sobre um tema que eu já tenho enunciado, mas não tenho explicado muito. Toda missa, de alguma maneira, é um convite à conversão e é um convite sempre em 3 degraus. São Paulo hoje, na primeira leitura, nos dá o primeiro degrau. Ele diz assim, tornai então completa a minha alegria, aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Qual é o primeiro degrau da comunhão com Deus? São João diz na primeira carta, quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão é mentiroso. Primeiro degrau da comunhão a Deus é essa que nós representamos quando chegamos à igreja. Queremos-nos uns aos outros. Amamos-nos uns aos outros. É o degrau da comunhão. Tem tanta gente preocupada, padre, eu vou à missa, mas às vezes não posso receber a Eucaristia. Será que você não pode, meu filho, minha filha, por esse momento da tua vida, viva bem os outros momentos de comunhão. E o primeiro é, ame o teu irmão. Jeremias diz na primeira leitura, tem gente que porque não acredita na conversão do irmão, diz que a conduta do Senhor não é correta. Como é possível? É quando eu vejo uma pessoa na igreja e digo assim, aquele ali não me desce na garganta. Aquele outro já fez tanta coisa errada e está na igreja. Hipocrisia. Hipocrisia desse que julga. Nós precisamos entender a palavra da esperança que nos chama a conversão e todos nós precisamos mudar todos os dias e melhorar. Primeiro degrau da comunhão, amemo-nos uns aos outros. Segundo degrau da comunhão é esse que nós estamos vivendo agora. É a palavra, que não é fácil, Palavra é igual rapadura, É doce, mas não é mole não. Tem a passagem da Escritura que diz que é como um livro que você come, que é doce na boca, mas no estômago é amargo.
que significa isso? Que é bom ter palavra na boca, não é? Vai dizer que não? Pergunta para os para-choques de caminhão, para as portas de geladeira, para as portas de casa, é uma beleza. Camisa, né? Quando você está com camisa com versículo bíblico, as pessoas te aplaudem, que coisa boa. Agora, coloca isso na vida. Essa é a diferença. E o padre também. Hoje em dia a gente vê artista dizendo que quer reescrever a Bíblia, gente. Eu quase que disse, primeiro leia, depois reescreva. Porque a palavra de Deus é vida. Pessoas dizendo que o que Jesus disse era para aquela época, mas não é para a nossa. Quando a nossa fé diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, que nem um jota poderá ser tirado da lei. Então leia a palavra, medite e conheça a tua fé. Quando é que eu não vivo essa comunhão? Quando eu digo assim, aquela pedaço ali eu não concordo, não. Não, isso que ensina a igreja eu não aceito, não. Não, aquela passagem bíblica eu não quero, não. Não estou em comunhão com a palavra, é o segundo degrau. Exige esforço. E o terceiro? O terceiro é a Eucaristia. É o terceiro degrau. Hoje nós vivemos uma inversão. Todo mundo que entra na missa se acha no direito de comungar. E nem se preocupa se subiu primeiro os 2 degraus. Só quando nós subimos bem, ou procuramos, ou nos esforçamos, colocamos aí o coração para subir bem os 2 primeiros degraus, é que nós podemos subir ao terceiro. Que Deus nunca encontre em nós um coração longe dele. Termino com São Paulo, que diz: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e a morte de cruz. Quando São Paulo fala isso, ele está explicando quais são os sentimentos do Cristo Jesus. Leiam depois a segunda leitura. Por isso, por esse coração, Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Mas a base é essa. Depois, diz São Paulo, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Eu posso mentir com o joelho dobrado. Triste, mas posso. Com as minhas roupas eu posso. Eu posso mentir com a língua. Como posso? Decorar um discurso é fácil. Agora, nunca mentimos quando é verdadeiramente do coração, não é? Por isso o cristianismo é uma religião do coração. A parte externa é muito necessária, mas é uma consequência. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor.